E hoje a gente vai conversar com bombeiros daqui de Anápolis. É o Sargento Costa, ele que veio acompanhado da sua cadela, a Cristal, e também o Subtenente Soares com a sua cadela Bruma. Esses dois bombeiros aqui de Anápolis, eles participaram da operação de busca e salvamento de vidas na tragédia que aconteceu em Brumadinho no dia 25 de janeiro. Cidade mineira que ficou devastada com aquela barragem da mineradora Vale e que deixou com certeza muito sofrimento, muitas vítimas e muito a se esclarecer. Então sejam todos bem-vindos aqui ao Anápolis 360. Muito obrigada. Pra gente é uma honra estar recebendo vocês junto com as cadelas. E primeiro eu gostaria de dar parabéns pela atuação de vocês, pela colaboração de vocês. Primeira pergunta para o Sargento Costa. Quando vocês foram e qual a primeira impressão quando vocês chegaram em Brumadinho? Então a gente viajou no dia 26, chegamos lá por volta de 1h da manhã do domingo e a gente chegou já vendo que estava diferente, porque a gente não sabia aonde a gente ia ter um local para a gente ficar, o que a gente poderia ter lá para se alimentar aquela hora, e a gente viu que o pessoal da cidade, eles estavam com uma gratidão muito grande por a gente estar chegando lá, e eles estavam servindo lanche para as pessoas, eles estavam procurando a gente para estar servindo um lanche, para estar tentando ajudar a gente de alguma forma. E o que mais, assim, eu fiquei sentido com a situação foi porque a gente deitou para dormir, quando foi 4h30 da manhã, dispararam o alarme da sirene, que no caso, esse alarme estava indicando que a segunda barragem tinha rompido. Então esse alarme ele tocou durante uns 20 minutos seguido e a gente ficou muito preocupado com aquela situação, pois havia mais bombeiros que já estavam na área quente trabalhando. E aí que a situação ficou na minha cabeça, aquele barulho daquele som. E quando amanheceu que a gente saiu com as viaturas para ver como que a gente ia trabalhar, procurar o posto de comando direito, a gente parava nas ruas e a gente via que as pessoas da cidade, elas estavam umas consolando as outras, né? Tava muito triste, pois dava para perceber que a grande maioria tinha amigos ou parentes que estavam trabalhando naquele local. Sargento, o Subtenente Soares, foi a primeira operação de grande porte, digamos assim, ou desse estilo que o senhor participou? Nós já trabalhamos em várias operações, mas com um quantitativo desse de vítimas e área atingida foi a primeira que eu participei. Porque nós estamos acostumados a trabalhar em busca de pessoas, né, no nosso estado, mas nesse volume de pessoas, nesse volume de militares envolvidos, inclusive até um fato que foi muitas vezes falado lá é a quantidade de aeronaves, ou seja, tinha um dia lá que tinham 8 até 10 helicópteros trabalhando e boa parte do nosso deslocamento foi feito em aeronaves, porque as condições de terra eram quase inviáveis para viaturas nos primeiros dias. Vocês chegaram um dia após a tragédia, no dia 26 de janeiro. E o que a gente poderia destacar assim na atuação de vocês? Como vocês colaboraram com essas buscas lá em Brumadinho? Tinham mais companheiros de vocês aqui de Goiás também, outros bombeiros militares foram destacados do estado para essa operação? Sim, a principal atividade nossa foi o descarte de áreas. Porque o cão ele é uma ferramenta muito importante nesse tipo de evento, porque nos 2, 3 primeiros dias, as aeronaves, as equipes de solo conseguiam localizar muitos corpos à superfície. E com o passar dos dias, esses corpos já não tinham mais corpos na superfície. Então a gente começou realmente o trabalho nosso, que é a localização de corpos que estão sob o solo. A gente passava as áreas eliminando elas e em determinados pontos os cães faziam indicação da presença de corpos, mas eles não estavam à flor do solo. Alguns casos a gente teve outras equipes que tiveram que escavar 14, às vezes até 12 metros para chegar em evidências do corpo. Agora, Sargento Costa, a gente poderia dizer que a gente acompanhando pela televisão, pela internet, mas quando a gente está lá, o sentimento é muito pior do que eu, por exemplo, que acompanho e acho tudo um absurdo, acho tudo muito triste. Para vocês que estão lá, qual o sentimento de vocês? Olha, é um sentimento de tristeza, né, muito grande, pois você vê que a devastação lá foi
imensa, teve danos às vidas das pessoas, né, principalmente, dos animais e do meio ambiente, né? Mas a gente, como bombeiro, a gente já tem que agir mais frio um pouco. Então a gente trabalhou, apesar de todo esse sentimento, a gente estava firme para trabalhar, pensando além da segurança nossa e dos nossos cães, porque era uma área de risco, e também, falando dos sentimentos, a gente conheceu filhos de pessoas que estavam lá sobre a lama. Então, a gente até não, por conta da nossa missão, a gente até, às vezes, não poderia estar comentando muito com eles, porque a gente via que era muito sofrimento, né? E a atuação, vamos falar um pouquinho da atuação das cadelas, vamos começar pela Cristal. A Cristal é uma Border Collie, ela tem 3 anos e como ela colaborou com essas buscas? A Cristal, ela foi importante lá, até eu friso que ela foi mais importante na questão de ter localizado uma vítima que estava envolvido na cena, né? Naquele desastre lá, só porque era uma pessoa que estava... um grupo que estava à procura de um equipamento que havia se caído na mata, né, que é um drone, e eles foram atacados por abelhas e 2 deles conseguiram escapar delas e o terceiro ficou numa situação mais difícil. Aí eles conseguiram contato via celular, que eles estavam com celular. A gente está aqui, aconteceu isso e isso. E aí, como a gente estava trabalhando numa área próxima a esse local em busca de vítimas, né? Aí, juntamente com a equipe de bombeiros de Minas Gerais, a gente deslocou para esse local. E chegando lá, a gente conseguiu localizar os 2 primeiros, que estavam bem, só que o terceiro, eles não sabiam aonde esse terceiro estaria, porque ele já tinha levado muita picada de abelha. E ele não estava verbalizando, ele não estava comunicando, então não tinha como eles chegarem nele, e apesar do medo da abelha também de novo. Então o cão foi importante porque a partir do ponto que a gente chegou nos 2 primeiros, a gente pôde usar o faro dela para poder direcionar para o terceiro e localizar o mesmo, que já estava em estado de choque, né? Nós temos também aqui a Bruma, ela tem 5 anos, lavradora? Isso. Qual o momento assim que você destacaria da atuação da Bruma lá em Brumadinho? A questão do descarte diário, porque como o Costa que sempre comenta, e a gente conversa dentro do nosso trabalho, localizar é consequência. O mais complicado é você passar numa área e falar para o chefe da operação daquele local, vamos para frente que não está ficando ninguém para trás. Então esse eu acho que é o principal, não só dela, mas com todos os cães lá e dos seus condutores, porque o mais complicado é isso, você assumir a responsabilidade de que aquela área não está ficando ninguém para trás. Mas de localização ela indicou um ponto próximo a uma pousada que tinha lá, onde o pessoal escavou e nas proximidades do local que ela marcou foram encontrados alguns corpos. Mas isso é consequência do trabalho. Como eu comentei, o mais complicado, o mais difícil é você assumir a responsabilidade de um trabalho que você faz há 2, 3, 4, 5 anos com aquele cão, onde você fala, não, vamos pra frente que aqui não tem ninguém. Certo. No caso dos cães, eles são farejadores, eles auxiliam vocês nesse trabalho de localizar vítimas, mas eu queria que vocês falassem pra gente sobre as vítimas, principalmente aquelas que vocês encontraram com vida. Qual o sentimento delas, qual o estado daquelas vítimas, além do desespero no momento do resgate delas? No evento em si, esse caso do Costa ter localizado vítima com vida foi atípico, porque eram pessoas que estavam não envolvidas diretamente na tragédia, não foram soterradas pela lama. Eram pessoas que estavam lá fazendo algum tipo de atividade e se perderam. Mas o trabalho nosso, infelizmente, nesse caso de Brumadinho, não é realmente localizar a vítima com vida. São realmente a gente encontrar os corpos para poder entregar para a família e ter um enterro digno. Vocês retornaram 10 dias, vocês atuaram lá por 10 dias? Justo. Nós chegamos de segunda para terça-feira. Foram recebidos no comando em Goiânia e teve uma solenidade, Justo. Vocês foram homenageados. Ontem o governador ele fez uma menção honrosa para nós e para os cães, onde eles receberam essa roseta que significa o bom serviço prestado por elas.
No caso, eles também atuam como militares, os cães. Justo, eles entram na atividade e depois de uma seleção e de treinamento eles vão ser avaliados para ver se eles continuam ou não, porque é um processo seletivo bem complicado para eles. Não é todo cão, por ter faro bom, que ele vai ser, porque são N características que têm que ser associadas, mas eles têm vida de militar. Tanto é que quando eles aproximam de 8 anos de serviço, eles vão ter a dispensa deles do serviço, aí a priori eles vão para a casa do condutor deles se tiver condição, para realmente depois ter um descanso e uma vida de cachorro de verdade, porque é uma vida muito, muito restrita para eles. A questão de treinamentos constantes, a questão da cobrança deles é alta. Entendi. Sargento Costa, vocês retornam para o trabalho de vocês com qual sentimento? O sentimento de dever cumprido, né? E focado também em continuar treinando, em continuar trabalhando, continuar estudando, porque se não dá para parar de estudar sobre as técnicas, sobre o trabalho com os cães, todo dia surge uma nova técnica aí e a gente tem que acompanhar. Então o sentimento é de trabalho cumprido, de missão cumprida. Mais uma vez, a gente parabeniza vocês pela atuação, pelo desempenho e pela batalha de vocês lá nessa missão que a gente sabe que não foi fácil, é muito tempo longe de casa, muito tempo longe da família, mas é a profissão de vocês e a gente considera muito bonita a dedicação de vocês. Agora vamos falar um pouquinho sobre o canil que o 3º Batalhão de Bombeiro Militar tem aqui em Anápolis. Além da Bruma e da Cristal, tem mais cães preparados para poder atuar em diversas circunstâncias que precisam da ação do Corpo de Bombeiros? Sim, nós temos. O nosso canil hoje ele tem 8 cães, né? Desses 8 cães, temos 2 que está com na verdade, que está com treinamento um pouco no início. Já os outros já estão com treinamento já avançado, inclusive temos cães que participam de provas de certificação, que é uma prova que tem ela a nível nacional e a nível internacional. Inclusive depois dessa ocorrência de Brumadinho, a gente já percebe-se que as provas de certificação elas vão, o nível delas vão aumentar, vai ficar um pouco mais difícil para tentar tirar o pessoal que quer levar um cão numa missão só para, às vezes, estar lá no meio daquela missão, sair numa fotografia. Então agora os cães vão realmente ter que ser treinados e certificados para poder atuar. Certo. A Cristal já tinha participado também de alguma outra operação junto com o senhor? A Cristal ela participou só de ocorrências aqui do nosso estado de busca rural, busca de pessoas desaparecidas em áreas rurais. E assim, só complementando, eu tenho outro cão que também faz esse trabalho, e o outro cão, de outros cães que eu já tive, que no total já são 9 cães que eu venho trabalhando ao longo desses 12 anos de serviço. Teve outro cão que eu trabalhei na ocorrência do desastre do Rio de Janeiro, né? Teresópolis, Nova Friburgo, que também atuou muito bem lá. E esse cão dessa ocorrência foi o que me motivou de estar até hoje trabalhando com os cães, né? Porque lá naquela ocorrência eu vi que o cão ele é muito importante. Subtenente, a Bruma, toda a ação, toda a atividade que a Bruma for convocada, obrigatoriamente o senhor é o condutor dela? A princípio sim, porque o que acontece é que esse vínculo, porque a gente trata a dupla de serviço como binômio, porque não adianta só o militar naquela situação, nem só o cão, então é a dupla, o binômio. E esse binômio, para realmente existir, tem que ter o vínculo. E esse vínculo é criado todo dia, porque quem dá a alimentação dela sou eu, quem dá água sou eu, quem verifica se ela está passando por algum problema de saúde sou eu, aí a gente encaminha para o veterinário fazer o tratamento, mas todo o cuidado básico é feito por mim, todo o treinamento dela é feito por mim, com a ajuda dos colegas, porque a gente não consegue trabalhar só o cão.
Por isso a questão da equipe ser coesa é muito importante. Então, aonde nós tivemos, infelizmente, a situação de Brumadinho, mas nós tivemos a oportunidade de estar trabalhando lá, mas qualquer um dos colegas que tiver com o cão apto a procurar restos mortais, estaria desempenhando da mesma forma. Qual é a reação dos cães quando eles localizam uma vítima? Nesse caso de restos mortais, nós treinamos com pequenas quantidades de odor, aonde o cão ele pega e começa a entender aquele odor como do objeto que ele tem que localizar para ser premiado, porque todo o treinamento é feito em cima de brincadeira para eles. Aí o que acontece? Quando na situação dessa, de um desastre desse, a quantidade de odor é muito grande. Então os cães eles entram em situação de estresse. Então antes de fazer a marcação que foi treinado para ser feita, que pode ser latir, pode ser deitar sobre o local, o que eles vão fazer? Eles geralmente vão mudar o comportamento, você vai verificar que o animal fica mais estressado, porque aquela quantidade de odor não é normal para ele. Então ele entra em situação de estresse, podendo até de tanto estresse defecar ou urinar próximo ao local. Então não é só mesmo a marcação que a gente treinou, que é latir, no caso dos nossos cães, mas é toda a mudança de comportamento do animal que indica para a gente a presença da pessoa ali. Sargento Costa, qual é a rotina desses cães no canil? A rotina deles é de muito treinamento, pois eles têm que ter uma boa obediência, eles têm que ter uma destreza para estar passando por cima de obstáculos que eles vão encontrar nas próprias ocorrências, né? E também tem que ter um condicionamento físico bom para suportar, né? Então, a gente chega pela manhã, já faz a primeira alimentação do dia e já parte para um treinamento de busca rural, onde talvez a gente dure aí de 20 a 30 minutos esse treinamento para cada cão. E logo quando a gente volta, eles têm o descanso deles e logo depois já vem mais um treinamento, que é o treinamento de obediência, que vai facilitar para a gente poder direcionar eles, né, em uma direção onde a gente quer que eles façam a busca, de forma que a guarnição não é colocada em risco também, quando eles têm essa obediência, pois se tiver alguma coisa em risco, é o cão que vai estar lá naquela situação. E ele, por ser leve, ter 4 patas, né, ele vai se deslocar melhor e vai ter menos chance de acontecer um acidente maior ali. Então a gente faz esse trabalho de obediência também e destreza. O senhor me falou sobre o tempo de atuação que esses cães têm. E após esse período, qual a destinação desses cães? Certo. O ideal é que o cão fique com o seu condutor. O ideal seria esse, que após os 8 anos de trabalho dele, que o condutor tivesse condições de levar esse cão para estar convivendo com ele em casa. Que aí ia ter um tratamento até melhor, né? Por saber o que ele já passou no passado dele. Mas às vezes a gente não consegue a levar o cão para casa por falta de espaço. Então a gente tenta doar para um amigo do quartel, algum bombeiro que queira o cão e que goste, né? E aí a gente dá prioridade para os bombeiros. Depois dos bombeiros aí a gente procura talvez familiares que queiram e a gente vai monitorando, na verdade, depois quando o cão está em casa, né? Subtenente Soares, Sargento Costa, muito obrigada pela presença, pela participação de vocês aqui. Mais uma vez, parabéns não só pela atuação em Brumadinho, mas pela dedicação de vocês aqui no Corpo de Bombeiros. Também parabéns pelo treinamento com os cães. A gente fica felizes, satisfeitos, como anapolinos, de ver que a nossa cidade tem profissionais preparados. Prova disso foi esse chamamento, onde vocês foram e fizeram a parte de vocês. Então, mais uma vez, parabéns, obrigada pela presença aqui no Anápolis 360. A corporação agradece a questão da deferência da equipe de vocês, da oportunidade de estar aqui divulgando o nosso trabalho como instituição e sempre deixar que as portas da corporação estão abertas para toda a população.